Os impactos da decisão da Suprema Corte em relação às tarifas americanas na sua carteira de investimento. Este é o tema do vídeo de hoje. Eu vou comentar a decisão da Suprema Corte no dia 20 de fevereiro, na sexta-feira, em que houve a invalidação das tarifas postas por Trump em todos os países, no globo todo. Eram as tarifas globais do Liberation Day, foram colocadas logo no primeiro ano do segundo mandato de Trump, e a Suprema Corte as invalidou. Mas antes de começar, faço aquele pedido a você. Se você ainda não está inscrito no canal, você consome os nossos vídeos, publicamos vídeos diariamente aqui no meu canal, não deixe de se inscrever e marque o sininho para receber as notificações de todos os novos vídeos que nós postamos e também dos shorts que nós colocamos diariamente com cortes dos meus vídeos aqui do canal. Então, se você quiser, não deixe de se inscrever e me acompanhar nas demais redes, @RafaelAbismusa. Mas vamos voltar aqui para o tema do vídeo de hoje. Hoje nós vamos falar da invalidação das tarifas do Trump pela Suprema Corte norte-americana em 20 de fevereiro. A decisão é bastante emblemática e mostra o sistema de pesos e contrapesos da tripartição de poderes para que tanto o legislativo, executivo e judiciário façam esse embate e equilibrem os poderes de maneira recíproca. Esse é o sistema de checks and balances que fala em inglês nos Estados Unidos, e nós temos isso como um dos pilares do regime democrático e é fundamental para que haja a contenção de excessos. Então, a Suprema Corte norte-americana ela é composta por 9 ministros, 9 julgadores, e a Suprema Corte, por 6-3, invalidou as tarifas de Trump. Faço uma observação. O que foi muito curioso é que muitos estimavam que a Suprema Corte não invalidaria as tarifas de Trump por ter uma composição majoritária conservadora, e muitos dos membros foram indicados pelo presidente. Porém, isso não se confirmou. Apenas 3 juízes conservadores votaram favoravelmente às tarifas do Trump, e os outros 6 juízes, sendo 3 liberais e 3 conservadores, votaram por invalidar essas tarifas. Muito interessante que o voto condutor foi do Justice John Roberts, que teve uma argumentação no sentido de que o requisito de urgência estava sim atendido. A questão era que os poderes dados ao executivo não tinham essa extensão que o Trump os conferiu, e para chegar a esse nível de poder, o Congresso deveria ter autorizado explicitamente Donald Trump a impor essas tarifas. Portanto, foi uma decisão que invalidou as tarifas pelo fato de que o executivo não teria todos esses poderes para aplicar tais tarifas, a menos que o Congresso assim tivesse autorizado, e não foi o que aconteceu. Mas Trump rapidamente se reuniu com Scott Bessent, com Howard Lutnick e toda a sua equipe, e já declarou que colocaria as tarifas novamente, 10% das tarifas novamente, com base não na AIPA, que era o estatuto então utilizado de 1977, mas sim com base no Trade Act de 1974, e, portanto, reaplicou as tarifas aos países todos que estavam já em negociação, alguns até que já haviam negociado, outros que estavam prestes a fechar a negociação, mas foram mantidas. E, curiosamente, ao longo do final de semana, no dia 21, dia 22, Trump começou a dizer que elevaria as tarifas para 15%. No entanto, ainda estamos numa zona de incerteza se realmente ele vai ficar com os 10% ou se ele vai levar as tarifas de 15%. E ao longo da semana seguinte, Trump fez a seguinte declaração, que era melhor que os países que estavam em negociação com os Estados Unidos que não cedessem ou que não interrompessem as negociações, porque ele tinha poderes muito maiores para dificultar ainda mais as negociações. Por isso, a União Europeia, por exemplo, que estava prestes a fechar um acordo, suspendeu as negociações. A Índia, na mesma situação, estava prestes a fechar um acordo, suspendeu as negociações. Já os coreanos, de outro lado, disseram que continuariam a negociar normalmente. Então, o Trump percebeu que essa decisão da Suprema Corte trouxe uma fragilidade à sua postura mais belicosa, mais impositiva em relação às tarifas, e tentou agora causar esse alarde, esse temor à contraparte, aos países que são contraparte nas negociações, para que houvesse um convencimento a fechar o acordo, fechar os tratados bilaterais, para que não houvesse, portanto, uma dissuasão, uma tentativa de evitar, de postergar esse acordo, já que as tarifas teriam sido derrubadas pela Suprema Corte. Então, esse foi o primeiro ponto, uma imagem de enfraquecimento do Donald Trump. Donald Trump se mostra mais frágil perante países estrangeiros, já que a Suprema Corte invalida a tarifa, que é um pilar da sua política econômica, no sentido de conter os déficits da balança comercial. Mas, de outro lado, tem que fazer agora
uma nova rodada de negociações com os países, ainda que persista com a sua nova estratégia de escorar as tarifas de 10%, agora no Trade Act e não mais no AIPA. Esses são os pontos principais. Uma jornalista fez uma pergunta fantástica, que foi a seguinte: como é que a administração pública vai se comportar diante da invalidação dessas tarifas? Aqui no Brasil, nós temos a chamada modulação dos efeitos da sentença, que permite à Suprema Corte modular, fazer uma flexibilidade em relação à eficácia da sentença, a eficácia do comando decisório, portanto, pode fazer com que a sentença, ainda que invalide, que ela produza efeitos dali em diante ou que passe a produzir efeitos daqui a 2 anos, por exemplo, é a chamada modulação dos efeitos da sentença. E lá na Suprema Corte norte-americana não houve a aplicação de um mecanismo similar, um recurso jurídico similar como nós temos aqui no Brasil e, por consequência, houve a total situação de incerteza. Como ficariam as empresas que sofreram na importação de produtos a imposição de tarifas e que pagaram essas tarifas e agora gostariam de ser ressarcidas, de receberem a restituição desses tributos que foram impostos por Trump. Não se sabe o que vai acontecer. Trump disse à jornalista que isso era um ato falho da Suprema Corte, a Suprema Corte levou meses para proferir a decisão e que ainda proferiu uma decisão incompleta na medida em que não restou solucionada a questão sobre restituição ou se a administração pública manteria essas receitas consigo após a tributação. Então veja que questão interessante, é um aspecto jurídico ao qual a Suprema Corte não deu endereçamento, causa uma zona de incerteza. É claro que as empresas norte-americanas, as empresas que importaram produtos e pagaram tarifas, ingressarão em juízo para receber a restituição, mas Trump disse que a administração pública lutaria por anos, se fosse necessário, para não devolver essas quantias. Então veja que certamente a decisão da Suprema Corte vai causar um imbróglio jurídico com muitas ações propostas nos Estados Unidos para exigir a restituição dessas tarifas. Então esse é o cenário atual, houve a invalidação, Trump voltou, no mesmo dia anunciou que refaria as tarifas com base em novo fundamento legal e continua agora a discussão e a pressão para que os países que estavam prestes a fechar um acordo comercial com os Estados Unidos voltem à mesa de negociação a despeito da decisão da Suprema Corte. Mas esse é o ponto principal e veja que interessante, pequenas empresas que foram grandes participantes e foram as principais protagonistas realmente que levaram a causa até chegar à Suprema Corte norte-americana. Então veja que as pequenas empresas sofreram com essas tarifas e agiram juridicamente para que o seu pedido, para que a sua reclamação chegasse à apreciação do órgão mais alto do judiciário norte-americano e conseguisse invalidar essas tarifas. Mas a incerteza continua e aí faço ainda mais uma observação em relação a essas tarifas, porque Donald Trump foi ao State of the Union, foi fazer a sua declaração anual, que é o momento em que o presidente vai ao Congresso, se dirige aos outros poderes, se dirige ao Legislativo, ao Judiciário e fala da sua gestão no último ano. É o chamado State of the Union, que foi feito no dia 24 de fevereiro à noite, às 9 horas da noite, horário de Washington, e Trump reforçou que as suas tarifas são uma medida tão positiva da perspectiva da política econômica que elas poderão levar no futuro à supressão do tributo sobre a renda, o imposto de renda, porque as tarifas permitirão uma arrecadação tão significativa que o imposto de renda poderia ser dispensado ou poderia ser reformulado em alíquotas mais baixas. Me parece pouco crível esse argumento do Donald Trump, mas ele utilizou, lembrando, o State of the Union é muito mais um evento performático. O presidente joga muito para a plateia, para o seu eleitorado, para a sua base no Congresso e até com provocações para os seus antagonistas, para os seus oponentes no Congresso. Então, é muito natural que boa parte dessas declarações devam ser levadas com muita parcimônia e não tão a sério, porque me parece pouco factível uma medida desse tipo. Mas gostaria de fazer 2 comentários adicionais ainda sobre tarifas. Primeiro ponto, na semana do dia 20, na semana em que havia a discussão sobre a decisão da Suprema Corte, foi divulgado um estudo do New York Fed, que é o Banco Central de Nova York, que é o mais influente de todos os Estados Unidos, em que se estudou quem estava arcando com as tarifas de Trump. Quem era a pessoa que, ao final, acabava incorrendo com o ônus tributário. Seria a empresa? Seria o consumidor? Quem é a pessoa que arca? E esse estudo chegou à conclusão que 90% do ônus recai sobre o consumidor com preços mais elevados, que era mais ou menos o que os economistas já projetavam com a inserção dessas tarifas. Olha que curioso. Qual é o impacto disso? O presidente disse que, por meio dos seus assessores, na verdade,
por meio de Kevin Hassett, por meio das pessoas que o acompanham da perspectiva econômica, Scott Bessent, mas principalmente Kevin Hassett, foram muito críticos ao estudo do New York Fed. O Kevin Hassett disse na CNBC, inclusive, que esse estudo era muito amador, havia erros crassos, erros que nem um estudante de economia cometeria. E o John Williams, presidente do New York Fed, disse que não adiantava atacar o mensageiro, porque o estudo era muito bem embasado e que mostrava a fragilidade do raciocínio subjacente à lógica das tarifas. Mas veja que interessante, a inflação dos Estados Unidos, principalmente o núcleo da inflação. O que é o núcleo? O núcleo é aquela medida da inflação que exclui os elementos voláteis, que são alimentos e energia. O núcleo da inflação ainda vem alto e o PCI, que foi divulgado, o último PCI divulgado, mostra em fevereiro que a inflação ainda está alta e que possivelmente não tem espaço para corte de juros. Veja que interessante, boa parte dessa alta ainda persistente do núcleo da inflação decorre dessas tarifas. Então, esse estudo do Fed reforça que o consumidor está sofrendo com a imposição das tarifas e os dados do PCI parecem corroborar esse estudo. Então, realmente é algo a se pensar. É claro, as tarifas proporcionaram um aumento arrecadatório bastante expressivo para a administração pública, mas não é um aumento arrecadatório expressivo a ponto de reverter a trajetória de endividamento do governo norte-americano. Então, também é preciso interpretar isso com certa razoabilidade para entender que é uma receita expressiva, mas que não resolve o problema do endividamento e que, para tal, o governo norte-americano terá que diminuir as suas despesas, terá que rever realmente todo o orçamento para que não haja uma trajetória explosiva da dívida e que não reforce esse movimento de debasement do dólar que nós temos visto nos últimos meses ao longo da nova gestão de Donald Trump. Então, esses são os pontos principais e agora faço, como eu disse na abertura do vídeo, quais são os impactos para você que é investidor, você que tem ações no Brasil, você que tem ações lá nos Estados Unidos, você que tem Vale, você que tem Petro, você que tem empresas de frigoríficos, todas essas empresas que são exportadoras e que chegam ao mercado norte-americano, quais são os impactos disso para a sua carteira e como essas ações se comportaram nos dias subsequentes à decisão da Suprema Corte. O Brasil, curiosamente, com essa decisão, foi um dos países, assim como a China, um dos países mais beneficiados com a mudança dessas tarifas. Então, houve um decréscimo para o Brasil e as empresas exportadoras se beneficiaram muito desse novo cenário a partir da invalidação das tarifas de Trump. Por esse motivo, as empresas se valorizaram bastante nos dias subsequentes. Então, houve até uma queda do Ibovespa com alta da Vale e do Ibov, ainda que as demais empresas do Ibov estivessem caindo. Então veja só a importância que uma decisão como essa tem para empresas exportadoras e vale a pena ficar atento agora aos próximos desdobramentos, como é que a gestão Trump vai se comportar em relação às tarifas agora com um novo embasamento legal, porque o Brasil tende a ser um dos maiores beneficiados e a China também se beneficia bastante. A China que tem um modelo de exportação e que dirige boa parte dessas exportações para os Estados Unidos. O mercado doméstico mostra sinais evidentes de fraqueza. O governo parece ter a necessidade de estimular tanto da ótica fiscal como por parte do PBOC, da política monetária, para tentar desenvolver mais o mercado doméstico, que mostra sinal de fraqueza, assim como as empresas listadas na Bolsa Chinesa também mostram nos últimos trimestres resultados mais fracos. E esse modelo de exportação, portanto, pode ser agora novamente favorecido, mas há um ponto a ser observado. Trump, no dia 24, como eu disse, foi ao State of the Union, fez lá o discurso ao Congresso e ao Judiciário, mas em nenhum momento mencionou a China. E esse é um ponto interessante. A China não foi mencionada porque Trump, uma viagem oficial marcada para abril de 2026, em que ele tentará fechar um acordo com Xi Jinping, um acordo comercial para resolver toda essa contenda entre China e Estados Unidos, e dessa maneira, provavelmente o presidente não quis fazer nenhuma declaração que pudesse ser interpretada de forma negativa e comprometesse toda a negociação entre as duas potências. Então vale a pena ficar atento e entender esse jogo estratégico. Trump fez muitas referências no discurso ao Irã, essa questão geopolítica, a tentativa dos norte-americanos de conter a proliferação de armas nucleares no Irã, mas em nenhum momento mencionou a China. Então esse foi um ponto realmente decisivo e que mostra que a estratégia está sendo traçada para tentar construir um acordo agora com essa viagem oficial. Esses são os principais pontos que eu queria trazer nesse vídeo, explorar a invalidação das tarifas, quais eram as consequências, as novas medidas impostas, fazer um apanhado do discurso do State of the Union, que foi no dia 24, muito próximo da decisão de invalidação das tarifas, e explicar a você quais as consequências para as empresas exportadoras brasileiras em relação
a essas mudanças tarifárias. E claro, para quem está nos Estados Unidos, eu me falo nos Estados Unidos, me refiro não a uma pessoa estar no país, mas sim a pessoa que está exposta a ações americanas. Claro que estamos passando por um período de incertezas, existe a incerteza sobre a inteligência artificial, quem vai se prejudicar com o avanço da IA, as empresas de software caindo muito, mas as outras empresas agora também sendo afetadas de outros segmentos, de outras indústrias, e além dessa questão da incerteza da IA, a incerteza tarifária também ameaça um pouco a precificação das empresas e causa volatilidade nos mercados. Então é importante que o investidor também fique atento, interprete e entenda o que é ruído, do que é sinal, consiga separar as duas coisas e entender que muito dessa volatilidade talvez não impacte boa parte das empresas que estão listadas, mas que de alguma maneira o mercado, pelas suas várias formas de negociação, por algoritmo, por trend followers e outros mecanismos quantitativos de trade, pode causar volatilidade no curto prazo com o anúncio dessas notícias. Espero que você tenha gostado desse vídeo, foi um vídeo um pouco mais longo para tentar abordar tanto a questão da Suprema Corte quanto da manifestação do State of the Union. E se você tiver mais interesse em acompanhar conteúdos desse tipo, sobre direito, economia, finanças pessoais, saúde, entre outros assuntos do meu interesse, não deixe de se inscrever no canal e acompanhar tanto os nossos vídeos em formato longo, como os nossos shorts. Além disso, você também pode me acompanhar em outras redes, @RafaelAbismusa, no Spotify, no LinkedIn, no Instagram, no TikTok. Temos produção de podcasts diários e estamos sempre trazendo novos conteúdos em formatos diferentes para cada plataforma.